Bom dia a todos, a graça e a paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Eu gostaria de convidar você nesse dia a abrir comigo em Romanos, capítulo de número 12, verso de número 2, onde a Bíblia Sagrada diz assim: E não vos conformeis com este século, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. O título da nossa mensagem nesse dia é Meu Sacrifício no século XXI. O apóstolo Paulo está se dirigindo à igreja de Roma e, diante dessa situação, Paulo, então, ele vai abordar os irmãos dessa igreja por meio da sua carta, afirmando a respeito de uma postura de um culto racional. E é interessante que Paulo ele começa a sua argumentação com essa igreja, rogando a esses irmãos, a essas pessoas que compõem essa igreja, inclusive pedindo-lhes pela misericórdia de Deus, que essas pessoas elas apresentassem o seu próprio corpo como sacrifício vivo. Observe algo. Durante o tempo mosaico, o tempo em que Moisés recebera de Deus as tábuas dos mandamentos e que também muitos mandamentos foram dados por Deus para que o povo israelita estivesse seguindo, muitas ordens, muitos decretos, muitas ordenanças deveriam ser seguidas à risca. E quando você se depara com os livros que compõem o Pentateuco, perceberá que constantemente eram oferecidos sacrifícios a Deus. E quando se fala em sacrifício, você vai perceber que isso, inclusive, antecede a época de Moisés. Os dois filhos de Adão e Eva, Caim e Abel, são as primeiras pessoas que nós temos registro que haviam oferecido sacrifício a Deus. Inclusive o Abel, ele vai matar alguns animais do seu rebanho. E Caim, por sua vez, que era agricultor, ele traz o resto daquilo que ele havia produzido, de certa forma, ele está trazendo a Deus a sua oferta, o seu sacrifício. Anos depois, nós vamos observar também Abraão trazendo o seu sacrifício. E assim, ao longo da história, nós vamos observar alguns sacrifícios. Mas aqui Deus está falando, através da vida de Paulo, a respeito de um sacrifício vivo. Se no passado esses homens matavam algo para oferecer a Deus, um cordeiro, por exemplo, aqui o sacrifício é vivo. Mas como um sacrifício vivo? E Paulo vai dizer que esse nosso sacrifício vivo é eu e você apresentar o nosso corpo como esse sacrifício vivo, de forma santa, agradável. E Paulo vai dizer que esse é o nosso culto racional, ou seja, tudo isso parte da nossa mente. E é diante disso que Paulo vai nos dar um desafio que eu e você não podemos nos conformar com esse presente século, mas nós precisamos nos transformar pela renovação da nossa mente. Dessa feita, eu e você conseguiremos alcançar a experiência que é boa, que é agradável e que é perfeita diante de Deus. E quando nós vamos observar isso, nós vamos perceber que eu e você entraremos em contradição a muitas coisas. Não se conformar com o presente século é simplesmente não seguir a tendência daquilo que é oferecido como se isso fosse natural e normal. As pessoas ao longo da história da humanidade, elas sempre foram confrontadas por usos e costumes, por culturas. Muitas coisas que eu e você vamos observar nos dias em que nós estamos vivendo, por incrível que pareça, algumas coisas já aconteceram em datas remotas. Quando, na época de Noé, a Bíblia Sagrada vai nos mostrar as perversidades que aconteciam. Quando você pega os livros do Antigo Testamento, você vai observar Deus falando para Moisés
que o homem, que a mulher não podiam ter relação sexual com animais, então você vê que o bestialismo já o era praticado. Paulo, em sua época, vai confrontar as pessoas sobre o uso natural do corpo, então você percebe que Deus, ele criou um homem, criou uma mulher, criou a família, e o homem sempre entrou em contradição. Você vai perceber que houve momentos na história em que os próprios pais, em algumas situações, mataram seus próprios filhos e ofereceram aos seus deuses como sacrifício, algo que Deus nunca pediu. Então você vai perceber que o homem sempre criou confusão, independente do século em que esse homem viveu. E o que Deus pede para mim, para você, o que Deus pediu para Paulo, é que nós estivéssemos tendo um comportamento diferenciado, um culto a Deus chamado culto racional, onde eu quero agradar a Deus de uma maneira que eu devo viver de uma forma santa, correta. E muitas vezes viver dessa forma é desafiador. É eu entender que a primeira coisa começa com o uso do meu corpo, da minha mente, do organismo que Deus colocou em mim. Deus tem uma mente brilhante. Imagine você que quando Deus te dá um corpo, Paulo aqui vai dizer que apesar de nós sermos muitos membros, nós fazemos parte de um mesmo corpo. E é interessante eu e você entender que nem todos os membros têm a mesma função. E quando você observa um corpo humano, você vai perceber que o corpo humano ele é formado por 14 sistemas. Ele tem o sistema cardiovascular, o sistema respiratório, o sistema digestório, o nervoso, o sensorial, o sistema endócrino, o sistema excretor, urinário, reprodutor, esquelético, muscular, imunológico, o sistema linfático e, por fim, o tegumentar. Então você percebe que o corpo ele é composto por esses 14 sistemas, mas é muito bem organizado. No dia em que algum desses sistemas deixa de funcionar, tenha absoluta certeza que há uma grande tendência, uma probabilidade de que o corpo vá à falência. Jesus ele repartiu o nosso corpo, o corpo de Cristo, de uma forma muito bem organizada, para que ele não morresse, para que nós pudéssemos oferecer, sim, um sacrifício vivo. Não se conforme com esse século. Seja você a diferença nesse século. Que Deus te abençoe.